Então, esses 7 fatores já identificados são os fatores que fazem com que as pessoas desenvolvam doenças do coração e façam com que as doenças do coração, como falamos no início do teu programa, sejam os fatores que mais levam o ser humano a morrer nesse início de século. O que a gente percebe é que, no final das contas, é preciso manter um hábito de vida saudável. Isso vale para doenças do coração ou para qualquer outra doença, né? É evidente que se você mantém um hábito de vida saudável visando o coração, você acaba se protegendo contra o próprio câncer, cujos fatores de risco são muito parecidos. É o tabagismo causa de câncer, é o álcool excessivo causa de câncer. Então, existem alguns fatores que são muito correlatos. Então, manter uma atividade saudável de vida não custa caro, não custa nem dinheiro, até fica mais barato, porque às vezes determinados alimentos, determinadas ingestas de álcool e cigarros custam caro. Então, custa barato. Você não só prolonga a sua vida, como você passa a ter uma qualidade de vida melhor. E eu queria alertar a população para um fato muito consistente. As doenças do coração, elas evoluem de forma silenciosa. A primeira manifestação de uma doença do coração pode ser a morte súbita. Acabamos de assistir agora o assessor do ministro da Saúde, foi uma situação pública, um jovem que eu conheci de 47 anos de idade, numa audiência com o ministro, tem uma morte súbita. Foi a primeira expressão da doença do coração dele. Então, a primeira expressão da doença do coração de um indivíduo pode ser um derrame cerebral que vai comprometer a sua vida para o resto da vida. Então, e esses fatores são os determinantes. Então, a nossa campanha, o nosso projeto vai ser alertar a população, conscientizar definitivamente de que ou a população se afasta desses fatores de risco, controla esses fatores de risco na sua vida, ou, infelizmente, essas estatísticas tenderão a aumentar. Temos uma última pergunta para o doutor Jadelson, vamos ouvir? Doutor, nessa época de fim de ano, Natal, né? Aí muita gente vai comer peru, coisas que muito gordurosas. O que é que acontece? O que é que as pessoas devem fazer em relação a isso? Olha, comer o peru não faz mal, não é? O peru é uma ave com baixo teor de colesterol, você precisa evitar a pele do peru, que é onde está a maior concentração de gordura. Sobretudo, se você tem colesterol elevado. O que você deve fazer nessa época de Natal é evitar os excessos. Evitar o excesso do álcool, evitar o excesso de alimentos ricos em gorduras, não é? Nós absorvemos uma cultura no Natal muito mais de uma cultura de uma população fora do Brasil, a população americana, europeia. Então, nós somos um país tropical. E o nosso Natal pode ser feito à base de frutas tropicais, pode ser feito à base de legumes tropicais, pode ser feito à base de cereais tropicais. Então, nós temos no país uma variedade riquíssima de alimentos que fazem muito bem e que não fazem mal. E que as nossas cestas de Natal e as nossas ceias de Natal precisam ser trocadas por esses alimentos ricos. Primeiro, para valorizar o que é nosso. E segundo, para eles isso tudo custa muito caro, porque está muito distante. Não é? E para nós está na mesa, está na mão. Então vamos trocar uma série de alimentos que são muito ricos em gordura, e isso é fácil de ser identificado, ao olhar no rótulo o teor de gordura dos alimentos e de calorias, por alimentos mais saudáveis que nós temos disponíveis aqui no Brasil. E eu queria aproveitar, mais uma vez, para alertar sobre o sal. O consumo de sal pela população elevado é um fator que leva ao aumento da pressão arterial. E o aumento da pressão arterial é o fator que leva a acidente vascular cerebral. Para você ter uma ideia, na Bahia, por exemplo, em Salvador, na cidade de Salvador, o maior causa de atendimento de urgência nas emergências públicas e privadas de Salvador em mulheres é o derrame cerebral. E o sal é um fator determinante. Então, precisa cuidar disso, cuidar né, disso, evitar o sal dos alimentos, observar os alimentos com menor teor de sal, porque se você tem pressão alta ou não sabe que tem e usa o sal em excesso, você aumenta muito a pressão, dificulta o controle pelos remédios e aumenta o risco de derrame cerebral. Doutor Jadelson, muito obrigada aqui pela participação, pelos esclarecimentos. Um bom dia e parabéns aí pelo novo desafio na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Obrigado, Jéssica. Queria agradecer o programa e dizer que, muito mais que eu, a cardiologia da Bahia, que está privilegiada por poder ter um cardiologista baiano presidindo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. É assim que eu sinto e transfiro os seus cumprimentos para a cardiologia que se pratica nesse estado, que é de excelência de qualidade, e o produto dela sou eu que alcançou
essa meta de dirigir a maior instituição de cardiologia do país. Obrigado. Muito obrigada. E a terceira do mundo, viu? Um baiano aí presidindo a sociedade. Olha só, o Corpo de Bombeiros ainda tem dificuldade para apagar completamente o fogo que atingiu o galpão da distribuidora de uma rede de farmácias depois de mais de 12 horas. Aliás, já tem mais de 24 horas tentando apagar esse fogo. Ainda tem muita fumaça que deve permanecer no local por pelo menos 3 dias. O edifício de 3 pavimentos ficou completamente destruído. O risco de desabamento não foi descartado. Uma retroescavadeira ontem começou a demolição de parte da estrutura do depósito, que não tem condição de ser reutilizada. Segundo a Defesa Civil de Salvador, a vistoria não pôde ser feita ontem por causa de uma grande fumaça, do calor do local. A análise deve ser feita hoje, caso haja o total resfriamento da área. A rede de drogarias não conseguiu avaliar os prejuízos provocados pelo fogo, mas já estuda um novo local para construir o seu novo depósito. Representantes da empresa negaram a possibilidade de demissões e de desabastecimento. Esse depósito armazenava e distribuía os medicamentos vendidos em 67 estabelecimentos que fazem parte dessa rede. E, além de remédios, o galpão também abrigava muitos líquidos inflamáveis, papelão em grande quantidade, o que dificultou o trabalho dos bombeiros. Agora vamos para o local onde aconteceu este incêndio de causas ainda desconhecidas. Paulo Lavinsky, que informações você traz para a gente? Como é que está aí o local? Bom dia mais uma vez, Jéssica. Como vocês podem ver, ainda existe fogo, o incêndio ainda não foi debelado, ainda pequenos focos insistem em permanecer no local, muita fumaça. Por conta disso, por conta desse foco, os bombeiros ainda vão retornar aqui hoje pela manhã. Os engenheiros da Codesal não conseguiram fazer a vistoria do prédio por conta destes focos, por conta da fumaça. Observe que você tem ainda pequenos focos dentro do galpão, está tudo isolado aqui. E um detalhe, Jéssica, é que o pessoal da obra ao lado, esse galpão que tem ao lado aqui, é uma obra da drogaria. Esses trabalhadores estão ansiosos para saber como é que fica a situação deles. Eles não sabem se vão trabalhar essa semana. Observe que a fumaça invade também o local e eles estão apreensivos em saber se vão ou não continuar trabalhando. Nós estamos com um dos operários aqui que vai falar um pouco dessa apreensão. Vocês têm alguma notícia, se vocês retornam ao trabalho? Ontem vocês não trabalharam, não é verdade? Não, ontem não trabalharam e hoje falaram que era para a gente vir aqui, que talvez ia falar alguma coisa o que podia acontecer, mas segundo ouvi pessoa falando que a gente vai retornar depois do ano novo. A fumaça atrapalha, o foco de incêndio atrapalha? A fumaça atrapalha, um foco de incêndio que ainda tem e a fumaça pode prejudicar porque está indo muita fumaça para lá, para a área que a gente está trabalhando e aí possa ser que possa ficar... As pessoas podem ficar intoxicadas com a fumaça, entendeu? A gente observa ainda, não sei se vocês chegaram a escutar, ainda existem explosões lá dentro, material inflamável ainda continua a explodir. A Codesal espera que o galpão seja resfriado para realizar a vistoria. O fogo que começou a se alastrar após a meia-noite desta terça-feira destruiu todo o prédio em pouco tempo. Ninguém ficou ferido, mas a fumaça ainda sai e dificulta o trabalho dos bombeiros que devem retornar ainda hoje, nesta quarta-feira, 21 de dezembro. O que deixou os moradores muito assustados aqui dos prédios residenciais vizinhos, não só a fumaça, mas essas pequenas explosões que acontecem e vocês devem ter ouvido há pouco mais uma pequena explosão. Jéssica, voltamos a qualquer momento com novas notícias. É com você. Obrigada, Paulo Lavinsky. 7h03. Vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco você vai ver o seguinte assunto. Acusado de assassinar o servidor público Neilton da Silveira em 2007, fala com exclusividade à Record Bahia e volta a dizer que é inocente. Não posso assumir uma coisa de que eu não cometi. Hoje, 9h15 da noite,